Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar um assunto muito importante da matemática, que é o Teorema de Pitágoras. Esse teorema é um teorema bastante utilizado na matemática, e ele foi desenvolvido por Pitágoras lá na Grécia Antiga. Mas esse teorema ele só é válido e aplicado nos triângulos retângulos. Então, antes da gente ir para ele, vamos relembrar um pouquinho então, o que é um triângulo retângulo, certo? Bom, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo que nós dizemos de 90 graus. Além disso, esse triângulo ele tem algumas características. Por exemplo, quando a gente tem um triângulo retângulo, vocês podem ver aqui, ó, possui o ângulo reto, o lado oposto a esse triângulo, ou melhor, o lado oposto a esse ângulo, nós chamamos de hipotenusa, ok? E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Então, sempre observar o ângulo reto, aí o lado oposto a esse ângulo reto é quem é a nossa hipotenusa. E os outros dois lados são chamados de catetos. Ok? Bom, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras ele diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, a medida da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma das medidas do quadrado dos catetos. Então, se você tem um triângulo retângulo, a medida da hipotenusa ao quadrado ela é sempre igual à soma do quadrado das medidas dos outros dois catetos. Isso existe uma série de demonstrações matemáticas para comprovar que esse teorema ele é válido, tá certo? Mas eu vou trazer para vocês apenas um exemplo. Aqui, ó, observe. Esse triângulo amarelo, né, ele é um triângulo retângulo, ele tem medidas A, B e C. Nós sabemos que aqui a junção entre os lados A e B forma um ângulo de 90 graus. Então, esse é um triângulo retângulo, ok? Sendo assim, ó, o lado oposto ao ângulo reto, a nossa hipotenusa, a medida de C. E os lados A e B correspondem aos nossos catetos. Se a gente construir nos lados desse triângulo quadrados com as mesmas medidas dos lados do triângulo, ou seja, um quadrado de lado A, que é a área A ao quadrado, um quadrado de lado B, que é a área B ao quadrado, e um quadrado de lado C, com a área C ao quadrado. Então, aplicando o teorema, nós vamos ter que a soma dessas duas áreas ao quadrado e b ao quadrado vão resultar exatamente na medida de c ao quadrado. Isso a gente pode pegar um exemplo para verificar. Digamos que esse quadrado maior aqui, ele meça 5 unidades. Esse quadrado azul ele tem uma medida de 4 unidades. E esse quadrado verde tem uma medida de lado igual a 3 unidades. Aplicando no teorema, nós vamos ter o seguinte, ó, que 5 ao quadrado, que é 25, é igual a 4 ao quadrado, que é 16, mais 3 ao quadrado, que é 9. E é óbvio, né? Aqui ficou uma cor diferente, mas é óbvio que 25 é igual a 16 mais 9. Então, esse teorema ele é válido em todo triângulo retângulo, ok? Bom, vamos ver então um exemplo para a gente poder exercitar, tá certo? Então veja, determine o perímetro de um triângulo retângulo com um dos catetos medindo 5 centímetros e a hipotenusa medindo 13 centímetros. A primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar, representar isso através de um desenho, para que fique fácil da gente visualizar. Então, perceba que ele diz que um dos catetos é 5. Então, não importa se é esse cateto ou se é esse cateto. Um deles é 5, ok? E ele diz para a gente que a hipotenusa mede 13 centímetros. E a hipotenusa nós sabemos que é o lado oposto ao ângulo reto, conforme a figura que vocês estão vendo. Aplicando, então, o nosso teorema, nós vamos ter o seguinte, ó, C é a medida da hipotenusa, então 13 ao quadrado é igual a ao quadrado mais 5 ao quadrado. Dessa maneira,
a gente substituir aqui, só desenvolver. Então, 13 ao quadrado é 169. A é o que nós queremos descobrir. 5 ao quadrado é igual a 25. Só que como nós queremos descobrir o valor desse A, a gente precisa jogar esse 25 para lá. Ele estava positivo, passou para lá, negativo. A diferença aqui vai dar 144, certo? E aí, para a gente descobrir o valor do A, esse expoente 2 aqui, ó, a gente vai precisar tirar a raiz quadrada dos dois lados, certo? Ou como a gente costuma dizer, né? Esse 2 passa para lá na forma de raiz. Então, a medida de A é igual a raiz quadrada de 144, então A vale 12 centímetros. Bom, o problema acabou? Não, né? Por quê? A questão ela pede para a gente o perímetro, tá certo? Determine o perímetro. Vou destacar aqui, ó. E aí a gente precisa lembrar que o perímetro de qualquer figura é a soma das medidas dos lados, tá certo? Então a gente tem aqui 13, 5 e esse A nós descobrimos que vale 12 centímetros. Sendo assim, ó, o perímetro é a soma dessas três medidas, que corresponde a 30 centímetros. Ok, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Exemplo 2, eu peguei uma questão do Enem. Tá? Eu acredito que você que está aí nos assistindo, que está me assistindo nesse momento, está se preparando, está fazendo algum exercício da escola, se preparando para algum concurso, ou mesmo para fazer o Enem. E o Enem ele tem uma característica de contextualizar os problemas matemáticos, tentar trazer para o nosso dia a dia. É muito importante a gente saber lidar com esse tipo de problema, certo? Então veja, uma figura que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Então perceba, ele quer saber o comprimento total do corrimão. Aí a gente precisa perceber que o comprimento do corrimão ele vai desde essa extremidade aqui, ó, até a extremidade inferior, certo? Porém, ele diz para a gente apenas as medidas das extremidades, 30 centímetros, 30 centímetros, e ele não dá essa medida, ok? Então a gente vai precisar descobrir. Perceba outra coisa, que ele dá a altura entre o corrimão e o último degrau, tá? Ele dá o comprimento de cada um dos degraus, e aí percebam que aqui a gente consegue formar um triângulo retângulo. Se nós temos um triângulo retângulo, nós com certeza podemos utilizar o teorema de Pitágoras. Aí, ó, no Enem, a gente precisa ganhar tempo, ser ágil. Para facilitar a nossa vida, vou sugerir uma coisa para vocês, tá certo? Por quê? Nós temos que, nesse triângulo, a gente precisa descobrir essa medida, certo? Aqui vale 90, que vai ser elevado ao quadrado, porque isso é um cateto. Aqui, essa medida é 5 vezes 24, que vai dar 120. Esse 120 também vai ser elevado ao quadrado. Então, isso vão gerar números grandes, certo? E para a gente ganhar tempo, para ser mais rápido, eu sugiro que a gente divida esses valores por 10, tá? De forma que isso gere números menores. Lembrando que, ao dividir por 10, todas as medidas também serão divididas por 10. Então, a gente precisa lembrar disso lá na frente, ok? Então, observe. Nós queremos descobrir o valor da hipotenusa do nosso triângulo. Esse 90, ao dividir por 10, ele vai virar 9. Esse 120, ao dividir por 10, ele vai virar 12. Com isso, nós vamos encontrar valores, né, mais simples, valores mais fáceis de calcular. Então, 9 ao quadrado igual a 81, 12 ao quadrado igual a 144. Somando esses valores, nós vamos ter 225. E nós sabemos que a raiz de 225 é igual a 15, certo? Então, essa medida daqui, que corresponde ao corrimão, a parte inclinada do corrimão, nós chegamos em 15. Só que lembra que a gente dividiu essas medidas por 10. Então, esse 15 ele corresponde a 150 centímetros. Okay? O comprimento total do corrimão vai ser 150, que é essa medida que nós descobrimos, mais 30, dando um total de 210 centímetros. Para a gente transformar para metro, porque a questão pede, acho que a gente divida por 100. Né? Ou ande com a vírgula aqui, ó, 2 casas para a esquerda, dando um total
de 2,1 metros. Ok, pessoal? Então percebam que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras em uma série de problemas contextualizados, certo? Espero que vocês possam dar uma olhadinha em outros problemas, espero que vocês tenham compreendido esses exemplos que eu trouxe e compreendam que o Teorema de Pitágoras ele é bem fácil da gente aprender e aplicar. Basta ter atenção a quem é cateto, quem é hipotenusa, para não confundir, ok? Bom, espero que vocês que ainda não são inscritos no meu canal, por favor, se inscreve no canal, tá? Também tem uma página no Instagram e lá eu vou tentar estar sempre postando alguma coisa para vocês. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Tchau, tchau. Um abraço.